Fala galera do Dava Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peste, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, sequência da aula passada, vocês devem lembrar que a gente fez um pequeno elevador de pequenas cargas, ou seja, só havia dois níveis, tá? Tinha o primeiro andar e o segundo andar. Então, é um projeto simples, acionamento manual para subida e descida. E aí havia o sensor superior e o sensor inferior para a parada automática do nosso elevador de pequena carga. Hoje vamos fazer uma implementação, vamos agregar mais um andar, ou seja, nós vamos ter o nível inferior, o superior e o andar do meio, ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos manter a mesma logística, tá, de sensor totalmente inferior para a parada no primeiro piso, o sensor superior, extremo superior para a parada no terceiro andar, e vamos utilizar dois sensores, duas chaves do nosso LP para simular dois sensores para a parada intermediária, ou seja, no segundo andar. Porque vocês sabem que no extremo superior ou extremo superior a gente pode usar um sensor só que chegou no topo, então a gente sabe que está na posição correta, tá? A abertura do nosso elevador para com o andar. Porém, nos andares intermediários, no caso aqui nós estamos parando no segundo andar, a gente precisa sincronizar a distância. A gente sabe que tem mais, o elevador pode ir mais além para cima ou mais além para baixo. A gente precisa sincronizar exatamente a abertura da porta, tá, desse pequeno elevador de cargas para com o andar. Então a gente precisa ter um sensor extremo superior e extremo inferior para este andar, tá? Diferente para o andar superior e o inferior. Então, nesse caso vai ser uma simulação com 3 andares. Então, vamos ver a implementação para o código anterior. E lógico, aí a implementação para mais andares seria a mesma, só acrescentando essas linhas de código que a gente acrescentou para esse andar. Então seria uma réplica do programa com mais andares. Então, bora lá para a aula, vamos ver como é que ficou essa implementação da aula passada. Vamos lá! E esse vídeo é um oferecimento da Altus. Acessem www.altus.com.br. Vamos na aba Produtos. Em Softwares, série Master Tool IEC, ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, estamos com Master Tool IEC, vamos para a parte que nos interessa. Como eu falei para vocês, retomando a abertura da nossa aula, a aula de hoje, a aula 62, será uma implementação da aula 61, que foi um elevador de pequenas cargas. Porém, na aula passada estávamos trabalhando somente com 2 andares, o superior e o inferior, ou seja, o andar 1 e o andar 2. Na aula de hoje, como eu tinha comentado com vocês no término da aula passada, iremos implementar mais um andar. Então, na aula de hoje, nosso projeto vai ter o andar primeiro, o segundo e o terceiro andar. Para isso, a gente vai ter que fazer umas pequenas modificações, tá, no nosso programa. Vamos continuar mantendo o sensor máximo superior, que vai ser o limite do nosso terceiro andar, quando chegar lá no topo. O máximo inferior, quando chegar no ponto mais baixo, ou seja, lá no térreo, tá, no primeiro andar. E usaremos 2 sensores para conseguir chegar, para monitorar o elevador, para ele chegar no segundo andar, ou seja, para ele sincronizar a abertura realmente com o andar, para a porta ficar simplesmente na posição correta. Então a gente vai usar aí um sensor superior e inferior para o andar do meio, que seria o nosso segundo andar. Então, bora lá para a implementação, vamos ver como é que foi feita essa modificação. Aqui nas variáveis, na parte superior não modifiquei nada. Então aqui nas variáveis, o aciona e o aciona 2 permanecem. O superior e o inferior permaneceram, então na chave 3 e na chave 4.
E aí foi criado, como eu falei para vocês, dois sensores extras, tá? Isso aqui na vida real poderia ser utilizado aqueles sensores de barreira luminosa. Então não tenha nenhum atrito, nem nada de que fique no meio do caminho. Vocês sabem que a barreira luminosa com infravermelho, então tem o receptor e o emissor, então até a fonte, tá? Para ele comutar o sinal. Então quando o elevador interromper essa comunicação entre o receptor e o transmissor, então aí a comunicação do sinal transmitindo para o nosso CLP, a gente pode fazer aí as linhas, executar as linhas de comando. Então, na verdade, todos os sensores aqui, mesmo para o superior, inferior e para o meio superior e meio inferior, iríamos utilizar, na verdade, na vida real, o sensor de infravermelho, ok? Então, como eu comentei com vocês, a gente vai simular esses dois sensores, na verdade, esses quatro, tá, no nosso CLP. O máximo superior na chave 0.3, o máximo inferior na chave 0.4, e aí o meio superior na chave 0.5 e o meio inferior na 0.6. Continuaremos utilizando a variável suspend para parar o motor. Vamos utilizar aqui algumas variáveis extras, o pulso e o pulso 2, vocês já vão ver por que desses pulsos. A variável paralisa, para quando chegar e quando comutar o sensor meio superior e meio inferior. É uma variável que eu criei para paralisar o motor, parar o sistema. E aqui uma variável simplesmente de monitoração, meio, né, que quando os dois sensores aqui, meio superior e meio inferior, estiverem comutados, ou seja, o elevador está na posição correta, então a variável meio irá acionar para simplesmente colocar lá na IHM para o usuário saber que chegou lá no andar, ok? Então chega de variáveis, vamos engolir aqui as declarações. Na linha 1, nada de modificação. Na linha 2, coloquei um comentário aqui para vocês. Então, linha modificada para o programa 62. Então, todas as linhas que foram implementadas, criadas ou modificadas, eu coloquei um comentário para vocês saberem a diferença ou quiserem analisar, tá? Quem tem o PDF aqui eu sempre deixo para vocês, a diferença entre um programa e outro. Então, na linha 2, modifiquei, coloquei o contato paralisa normalmente fechado. Então, quando comutar o comando entre o sensor meio inferior e meio superior, vai setar uma variável chamada paralisa. Então aí interrompe aqui, impede que a gente fique com o botão do aciona para ficar rotacionando o motor. Vocês lembram que o aciona é para subir e o aciona 2 para descer o motor, tá? Desculpe, descer o elevador, então o motor vai girar anti-horário para subir, horário para descer. Então, e é um movimento manual. Então, enquanto a gente tiver com o botão acionado, o motor vai estar rotacionando. Para impedir essa rotação, ou seja, quando chegar tanto no limite inferior ou superior, então a gente criou esses intertravamentos. Para subir, a gente criou o intertravamento da variável do sensor superior. Vocês lembram? Agora eu criei a variável paralisa, para quando ele detectar os dois sensores, o meio superior e o meio inferior, essa variável vai ser setada, então aqui ele interrompe, mesmo que eu fique com o botão lá para subir, ele vai parar, tá? Ele vai inibir esse acionamento, simplesmente ele chega no andar, parou. Então, para poder rotacionar, ou seja, para o motor subir ou para descer, eu tenho que soltar esse botão, seja ele o aciona ou o aciona 2, e voltar a acionar novamente. Então, mesmo que eu fique com o botão travado lá, quando ele chegar no andar do meio, no segundo andar, ele vai detectar os dois sensores, vai parar o elevador e aí ele não aciona mais. Eu tenho que soltar o botão e acionar novamente, tanto para subir quanto para descer, tá? Para ambas as manobras, ok? Então essa foi a modificação da linha 2. Na linha 3, que não foi modificado nada, que é aqui quando acionar subida e descida, a lâmpada fica acionada, indicando que o motor vai girar. Na linha 4, linha modificada, então aqui também, ó, a implementação aqui da variável paralisa, aqui o aciona 2 é para descer, então se estiver no topo e estiver descendo e encontrar o andar do meio, ele vai parar e vai impedir
que o botão acione A2 funcione, ou seja, vai inibir a descida, ok? Vai ter que largar o botão do acione A2 e vai ter que pressionar novamente para continuar descendo. Na linha 5, é uma linha nova, vocês estão vendo aqui, linha nova, botão liga, quando detectar o sensor meio superior, detectar o sensor meio inferior, seja o comando aciona ou aciona 2 que estiver operando no momento, vai vir na variável pulso trigger de subida, e aí pega esse pulso, joga aqui e seta a variável paralisa. Né? Então, estou fazendo a manobra de descida lá, está com o botão ligado, o liga está ligado, detectou. Se eu estou descendo, então detectou primeiro o sensor meio superior, quando detectou o inferior junto, tá? Porque na verdade quando o elevador de pequena carga estiver no local certo, ele vai estar tapando os dois sensores ao mesmo tempo. Então detectou o superior, está descendo, detectou o superior, quando detectou o inferior juntamente, e aí está com a variável aciona ligado, então pega o pulso, seta o paralisa e para tudo. Então na linha 6, com o botão liga, com o meio superior e o meio inferior acionados, simplesmente aciona a variável meio, indicando que o elevador está na posição do meio, ou seja, no segundo andar, simplesmente para sinalização. Na linha 7, com a chave ligada, se nós estivermos acionando para subir ou para descer, ele dá um pulso aqui no trigger e ele reseta ou paralisa. Por que isso? Porque se tiver, por exemplo, toda vez que eu sair da posição não acionada para acionada, tanto para subir para descer, ele reseta ou paralisa. Tá? Para ele dar um refresh para conseguir movimentar o motor novamente. Se estiver no topo, estiver descendo, ele vem descendo, detecta os dois sensores, vai acionar o paralisa, mesmo que eu estiver com o botão acionado, vai setar o paralisa vai estar setado, ele não deixa mais descer o elevador. Então ele parou no segundo andar, ok. Soltei o botão, no caso do acionador, que é para descer. Se eu acionar novamente, aí sim, essa linha aqui, a linha 7 vai ser verdadeira, e aí vai resetar o paralisa, e ele vai poder liberar o movimento novamente. Então, primeira vez que ele chega no meio, seja de baixo para cima, de cima para baixo, ele trava, impede que o movimento continue naquela direção, e aí se eu soltar o botão que eu estiver apertando para subir ou para descer, e apertar novamente, então ele limpa aquela condição de set, vai para reset, então ele libera o movimento novamente. Então essa manobra que eu utilizei para impedir o movimento, ok? E na linha 8, eu acionei aqui em paralelo com o acione ou aciona 2, que é normalmente fechado, eu acionei a variável paralisa. Por quê? Então, quando chegar na condição, chegou o elevador no andar do meio, setou o paralisa, ele seta aqui, ele aciona o suspende, então vocês lembram, na linha 9, com o suspende acionado, ele dá um reset aqui na variável gira e seta para, e aí para o motor. Tá? Então, essa foi a última linha criada, nova do programa, e no final aqui a suspende, a 9 permaneceu igual, e na linha 10, quando a gente desliga a chave geral, a liga para todo o sistema. Então vocês estão vendo que a implementação foi bem simples, foi pouca, ok? E isso foi para a implementação de mais um andar. Se a gente fosse colocar, por exemplo, aí mais um andar, se a gente fosse colocar, se tivesse o térreo, o segundo, o terceiro e o quarto, por último, a gente teria que fazer a mesma coisa aqui, simplesmente copiar isso aqui, só que em vez de ser meio superior, então a gente teria aqui, por exemplo, segundo superior e segundo inferior, criaria uma linha nova, seria o terceiro superior e o terceiro inferior, tá? E faria o intertravamento também com o paralisa. Então, simplesmente eu criaria essa linha 5 aqui, nova, e iria repetindo para os próximos andares, ok? Porque aí com o paralisa setado, com essas condições, ele iria parar. Cada andar que ele fecha, ele para. Então ele chegou no segundo, ele iria parar, tem que soltar o botão para dar o refresh à variável, aciona de novo, volta a subir, chegaria no próximo andar, iria parar novamente, e aí por último, no último andar, ok? Então aí é
Isso eu mostrei para vocês, como eu não ia conseguir simular mais um andar do que isso, porque eu não tenho chaves para simular a entrada. Vocês sabem que a gente tem limite aqui de variáveis. Tá? Então, por isso eu quis mostrar para vocês, mas é simples, a implementação seria bem simples mesmo para acrescentar novos andares. E na visualização, na main, simplesmente acrescentei aqui, desloquei o subindo e descendo um pouco para cima, animação, e coloquei um bloco aqui, chamei de meio, e botei uma elipse para simular quando está no meio, sim ou não. Então, botei a cor de alarme, vocês estão cansados de saber como é que funciona. Tá? Botei cor de alarme preta, estado normal branco, para fazer a animação na IHM. Então, foi essa a implementação, bem simples mesmo, você tem que cuidar aí alguns intertravamentos para impedir a movimentação, acontecer alguns bugs, ok? Que a gente fez aí para impedir que o botão acionado ele continue movimentando, ele para, tem que soltar o botão e acionar novamente. Teria várias formas de fazer isso, essa que eu mostrei para vocês é uma das formas, ok? Espero que vocês tenham curtido, então vamos lá para o CLP e vamos ver essa lógica funcionando. Bora lá! Então tá, galera, a gente está com o nosso CLP aqui. Como eu comentei com vocês na aula passada, eu não vou, como é um pouco grande aqui, um pouco CLP, então eu vou focar um pouco o motor de passo, tá? E a IHM para vocês verem a animação. Eu não vou focar tudo, porque se eu pegar todas as chaves aqui, digitais de entrada para comutar, e o motor e o IHM vai ficar um pouco distorcido, a IHM vocês não vão conseguir ver o que está escrito. Então eu prefiro focar aqui, já que eu falei para vocês, eu fiz a animação justamente no IHM para focar as variáveis subindo, descendo, meio, máximo cima e máximo embaixo. Então agora eu vou ligar a chave 01, vou começar a subir. Então, por exemplo, eu estou considerando, vamos considerar que eu estava no máximo embaixo. Então eu estou subindo. Então agora eu vou comutar a chave e 06 e 05 seria o meio. Ó. Então parou. Mesmo que a chave subindo, vocês estão vendo o LED subindo, ou seja, a chave está acionada para subir, ele parou. Então eu tenho que soltar ele agora. Ó. Desliguei subindo. Se eu quiser subir mais ainda, agora eu tenho que acionar de novo. Então, acionei de novo, continuo subindo. Então, logicamente, desligou o meio. E aí, vou acionar a chave 02. Opa, desculpem. Vou acionar a chave 03. Seria o sensor máximo em cima. Então, ele parou. Posso desligar a chave 01, seria o subindo, porque ele impede que continue subindo mais do que o limite, ok? Então agora eu vou acionar a chave 02, seriam descendo. Então descendo, então desligou o máximo em cima. Tá vindo descendo, descendo. Acionei as duas chaves I5 e 6, seriam para a parte do meio, parou. Mesmo que está com descendo, ó, ele não vai descer mais. Ele interrompe, então eu tenho que vir, desligar, soltar o botão, tirar o dedo do botão, que é um botão manual. E continuar descendo novamente, ó. Estou descendo. E aí vai descendo, descendo, descendo. E aí máximo embaixo e parou. Então é um projeto simples, como eu falei para vocês, é um elevador de cargas pequenas, normalmente utilizados em restaurantes, ou em outros lugares que o pessoal tem mais de andar e quer passar alguma mercadoria, algum equipamento, ou até às vezes trocar algum objeto, ferramenta de um andar para o outro. Ok, produtos, por exemplo, o pessoal tem um estoque lá em cima, no andar superior, e tem, sei lá, algum nível de loja no segundo andar, no primeiro andar, e aí, sei lá, algum funcionário liga para o outro colega que está no depósito e diz, me passa a peça modelo tal, vai no depósito, vai no almoxarifado, enfim, pega, coloca no elevador de pequena carga, desce até o andar que o colega está, e aí ele vai lá, retira, ele não precisa subir e ir até lá aquele depósito, enfim, aquele local, tá? Então, por isso que eu quis simular para vocês. Isso aqui normalmente pode ser implementado, isso aqui
entre aspas, pequena carga, mas poderia ser um elevador de grande carga, mudaria só o porte do motor. Os sensores, a implementação, o programa é o mesmo, tá? Poderia ser para levar, por exemplo, maquinário, por exemplo, máquinas industriais. Então, chegou o caminhão no térreo lá, sei lá, da loja, no lugar do pavilhão, e descarregou máquinas de grande porte. Então, vocês têm empilhadeiras ou maquinário para pegar essa máquina pesada, tá? Paleteira, enfim. E aí você vai levar esse equipamento até o elevador, e aí sim você vai subir o elevador até o outro nível, tá? Pode ser que a manutenção esteja no nível superior. Então seria um projeto de mesma função. Porém, aí o acionamento manual de subida e descida estaria num controle junto com o elevador, tá? Gradeado, enfim. Então, várias formas de implementar esse programa, tá? É só uma ideia que eu quis lançar para vocês e como a gente poderia implementar esse desafio. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu! E a nossa aula se encerrou por aí, galera. Espero que vocês tenham curtido essa implementação na aula retrasada, no caso na aula passada do nosso elevador de pequenas cargas, para com a aula de hoje, implementando aí mais um andar. Então a gente sempre gosta de mostrar para vocês alguns projetos de forma básica, eles de forma um pouco mais implementada, né, com algo mais agregado, alguns tipos de sensores que a gente pode encontrar no mercado, obviamente, são coisas que seriam impossíveis de serem montadas. Lógico que a gente está fazendo simples simulações com o nosso CLP, mas na vida real, com os sensores adequados, o projeto iria funcionar de forma correta e plena, ok? Então, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, você deixa um comentário aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!